Bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir. E você também que nos acessou pela primeira vez. Seja bem-vindo. A Igreja no Brasil escolhe a cada ano um livro para ser lido, refletido e celebrado nas comunidades. Nesse ano, a Igreja escolheu a Carta aos Gálatas. A propósito, quero lhe oferecer 2 aulas sobre esta carta. Esta carta que abre-nos um leque para compreender as dificuldades encontradas por Paulo na sua catequese, nos primórdios, isto é, no início do cristianismo e a atualidade dessa carta. Pois bem, o tema dessa pequena aula de hoje é Carta aos Gálatas, conteúdo e atualidade. Antes, porém, aquele pedido de sempre. No final, não deixe de dar o seu ok, dar o seu like. Isso ajuda na divulgação do nosso trabalho na internet. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as nossas aulas. Vamos partilhar para que pessoas que muitas vezes não têm nem condição de frequentar um curso de Bíblia, pode fazê-lo agora através da internet. Isto é uma grande possibilidade. Na palma da sua mão, você tem acesso às aulas. E o que eu quero, nada mais, nada menos, é propiciar isso para muitas pessoas. Compartilhar aquilo que a gente teve a oportunidade de estudar ou de continuar estudando. Vamos então lá? Vamos lá a esta nossa aula. Escrita por volta do ano 55, o contexto dessa carta nos remete ao fato de que não havia mais que 2 décadas que Jesus tinha morrido, ou melhor, tinha sido crucificado injustamente pelas lideranças judaicas com o apoio dos romanos. As comunidades cristãs ainda não tinham uma estrutura interna capaz de se manterem unidas num único propósito. Havia disputa entre as lideranças sobre a missão herdada de Jesus. O evangelho começava a sair das trincheiras judaicas. Na Palestina, a sinagoga e a igreja ainda estavam juntos. Judeus e cristãos frequentavam a sinagoga. Olha que interessante. A ruptura definitiva entre igreja e sinagoga, entre cristianismo e judaísmo, aconteceria só mais tarde, por volta do ano 66. Surge então, no cenário da fé cristã, uma liderança que outrora havia sido um perseguidor dos cristãos. Seu nome era Saulo de Tarso. Saulo que se fez Paulo após sua adesão às propostas do reino de Deus pregado por Jesus. Paulo reconhece Jesus como o Messias que o seu povo tanto esperava. Parece ironia do destino? Sim, Paulo era um fariseu de unha dura na observância da lei judaica, um perseguidor dos cristãos. Ele mesmo escreveu que devastava a igreja de Deus. Gálatas 1:13. Escreveu então aos Gálatas, que era uma região da Galácia, ou Anatólia, região da Anatólia Central, atual Turquia. Na região da Galácia havia pequenos povoados. Seus habitantes eram oriundos da Gália, região que inclui parte da França. Não havia ali judeus nem sinagogas. Os gálatas eram amantes da liberdade. Não se deixavam subjugar com facilidade, mas aceitavam novidades. Em relação à religião, eles cultuavam os astros, os quais para eles regiam o mundo e as pessoas. Acreditavam em horóscopos, magias e feitiços. Assim eram os gálatas. Quando Paulo esteve na região para se tratar de uma doença que ele tinha nos olhos, ele foi bem acolhido, como ele mesmo recorda, referindo-se aos Gálatas. Se vos fosse possível, teria arrancado os seus olhos para dá-los a mim.
Gálatas 4:15. Continuando. Respeitando as tradições religiosas locais, Paulo falou para os Gálatas do seu modo de evangelizar, falou de Jesus como Messias. O mais interessante, não falou da religião judaica e suas observâncias previstas, como a circuncisão, a observância do sábado, das festas e dos preceitos referentes às comidas impuras. O grande segredo de Paulo foi: ele pregou o evangelho da liberdade. Ele pregou o evangelho da liberdade. Esse foi o grande segredo do missionário Paulo. Respeitar o valor da liberdade que esta comunidade atribuía nos relacionamentos e nos costumes. Por isso que ele escreveu na carta: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que interessante. Gálatas 5:1. O evangelho de Paulo é o da liberdade no espírito. Paulo não chegou à Galácia para construir uma igreja ou uma grande catedral, mas para fundar uma comunidade de fé como tantas outras que estavam sendo criadas na região. Paulo foi um exemplo de ação missionária para os nossos dias. Muito, muito interessante. A motivação da carta, você deve estar se perguntando, de Paulo aos Gálatas, surgiu quando Paulo percebeu o estrago que seus conterrâneos tinham feito na região. Dizendo serem representantes dos apóstolos de Jerusalém, uns falsos irmãos judeus tentaram persuadir a comunidade de Gálatas de que era necessário fazer a circuncisão para estar conforme o judaísmo e somente depois tornar-se cristão. Por conseguinte, ser salvo. Eles diziam que Paulo estava equivocado e que era preciso seguir as orientações somente dos apóstolos de Jerusalém. E o que é pior, muitos estavam aderindo às propostas dessas lideranças, desses falsos irmãos judeus. Paulo, sabendo da polêmica provocada pelos judeus tradicionalistas, melhor chamá-los assim, ele ficou muito irritado. Ele se dirigiu aos Gálatas, chamando-os de insensatos. Gálatas 3:1. Eles não teriam o direito de dar ouvido a essas falsas orientações. Escreveu Paulo em Gálatas 4:18. O que eles querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejais. Paulo foi ainda mais radical, quando propõe que ao invés de circuncidar, que na verdade é a operação de fimose, como pedia aqueles judeus, ele diz que cortem tudo de uma vez. Olha que interessante. Isto é, que se castrem. Gálatas 5:12. Esta prática, aliás, ritual, usada ironicamente por Paulo, era comum no culto, no tempo antigo, à deusa Cibele. Indignação e raiva motivaram Paulo na elaboração de seus argumentos no decorrer da carta aos Gálatas. Paulo deixa claro que Cristo nos deu a liberdade e nos libertou da escravidão, para que esses falsos irmãos estavam querendo impor-lhes. Gálatas 5:1-12. Em Jesus nos tornamos filhos de Deus e somos confirmados no Espírito de seu Filho, que chama ou que clama Abba, Pai. Escreveu Paulo em Gálatas 4:6. Pois bem, avancemos e falemos sobre a estrutura dessa carta. Então, para expor essa sua argumentação, Paulo estrutura a carta aos Gálatas da seguinte forma. Ele começa com um prólogo, uma introdução. Gálatas 1:6-10, ele fala do Evangelho de Jesus Cristo. 1:11-5:15, 5 argumentos a favor do Evangelho. 5:16-6:10, o sentido da liberdade que deriva do Evangelho.
E, por fim, ele faz uma conclusão, isto é, um epílogo. No prólogo, explicando a estrutura, Paulo apresenta os temas que serão tratados na carta. Nos versículos de 6 a 10, admoesta aos Gálatas sobre o abandono do Evangelho. Então, sobre o abandono do Evangelho que ele havia pregado, para ele. Ele fala dos 5 argumentos em favor do Evangelho, que são ele. Ele vem de Jesus, foi confirmado pelos apóstolos de Jerusalém, anunciado por Paulo, vivenciado pelas comunidades de Gálatas e sustentado pela palavra de Deus. Pois bem, 5 argumentos. Na sequência dos 5, 6, 16, 6, 10, Paulo demonstra como a adesão ao Evangelho proporciona a liberdade total e não a escravidão da lei judaica. O epílogo conclui a carta retomando pontos importantes de sua admoestação, reforçando a não importância da circuncisão e da escravidão, que ela, sendo a lei, podia causar. Dizia Paulo, melhor é gloriar-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os das comunidades que estavam com ele, Paulo deseja paz e misericórdia. Por fim, pede para não ser incomodado e deseja a graça de Jesus. Paulo apresenta em sua carta 2 elementos importantes, a lei e a fé. Para ele, a lei enfeitiça, ela é maldição e idolatria. A fé dá-nos o espírito da liberdade e a bênção. Os Gálatas, segundo Paulo, deveriam escolher entre a lei e a fé. A fé torna-nos filhos de Abraão, faz-nos viver como justos, faz-nos um só em Cristo Jesus, judeus e gregos, escravos e livres, homem e mulher, um só povo em Jesus Cristo e filhos de Deus. Olha que maravilha de concepção. Ele diz, em Jesus todos se tornam filhos de Deus. Não há outra escolha para os Gálatas. Eles que sabem o que é a liberdade, por uma questão cultural, não podiam acatar as influências malévolas de falsos irmãos que querem escravizá-los com a lei judaica. Nada de abandonar o Evangelho de Jesus Cristo, que ele lhes havia anunciado. Essa foi a grande mensagem de Paulo. A prática dos judeus que chegaram na Galácia, difamando Paulo, já atualizando, continua viva no meio de nós. Esse tipo de prática, motivada pelo ciúme e tradicionalismo religioso, está revestido de uma fé moralizante, que quer salvar a estrutura e não as pessoas. Aliás, isso está muito forte no meio de nós nos nossos dias. Há um movimento contra a igreja, contra padres, que estão, junto com o Papa Francisco, pregando um novo jeito de ser igreja. Um movimento dentro da própria igreja, tradicionalistas, que querem voltar ao passado da igreja. Por isso, a grande mensagem da carta aos Gálatas é que ela nos convoca a ficar atentos com esses tradicionalistas de hoje. Eles dizem querer salvar a igreja e seus valores, mas pecam pela visão equivocada, errada do Evangelho. Assim como aqueles que chegaram na Galácia, esses perderam a essência do Evangelho. Aqueles que foram lá falar mal de Paulo e os de hoje perderam a essência do Evangelho. Andam desacreditando os que pregam uma igreja aberta aos desafios do nosso tempo. Uma igreja que é liberta de tantas amarras, de um triste passado recente, que mandou para a fogueira muitos santos e santas. Uma igreja que nós precisamos é aquela que nos devolve a paz e o bem, que nos une no amor e na liberdade de filho de Deus. Nada de tradicionalismo, nada de amarras. Liberdade. Essa é uma primeira conclusão que eu tiro da carta das Gálatas. Os outros virão depois. Pois bem, gostou? Então, não deixe de dar um like.
não se deixe de se inscrever no nosso site, isto é, no nosso canal. Um abraço e compartilhe. Fique com Deus. Até a próxima aula.